Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Mais um momento de adoração ao Senhor, em que nós nos aproximamos do Pai, em que nós desejamos ter uma vida mais íntima com o Pai, em que nós realmente queremos ouvir sua voz, deixar que o próprio Pai fale aos nossos corações. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em 1 Pedro, no capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia aí, já abra para acompanhar a leitura, para marcar, para anotar, porque depois certamente algo vai falar ao seu coração. E o tema de hoje é como crescer na vida com Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, as pedras que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal angular. Amados, o objetivo de Pedro nesses versos é estimular os crentes a amadurecer na fé, crescer em relação com Deus, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqui nesse texto, Pedro oferece as condições para que esse crescimento ocorra, e ele nos brinda com razões valiosas para nós nos aproximarmos regularmente mais de Jesus, o fundador, o sustentador e o edificador da igreja. Essa ambição do crescimento faz parte da natureza humana. Todos nós sonhamos em aprimorar nossas experiências, em aprimorar nossas competências, em desenvolvermos mais habilidades, e com isso, meus queridos, nós vamos conseguindo conquistas novas, maiores ideais que serão alcançados. O crescimento é algo planejado por Deus e deve fazer parte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos projetos pessoais. A igreja de Cristo, da mesma forma, meus amados, a igreja também, ela foi concebida para o crescimento. Tanto as pessoas individualmente, onde os discípulos são instruídos, onde eles são capacitados e emancipados para viverem para a glória de Deus, mas também a igreja como um coletivo, como um conjunto de irmãos, quando o nosso trabalho em conjunto como corpo atinge toda uma comunidade e elevamos a ela salvação, cura, restauração, transformação. Então, meus queridos, nós precisamos entender através desse texto que nós precisamos nos purificar para uma vida separada, que vive em santidade. Aqui diz para que nós devemos largar
todo tipo de maldade, hipocrisia e inveja. E isso vai ocorrendo quando a obra de Deus nos alcança por inteiro e nos perdoa de todos os pecados. Em segundo lugar, então, quando esse primeiro passo já foi alcançado, então isso vai nos conduzir a uma vida cheia de frutos, de boas obras. E isso vai se tornar evidente dia após dia, através da nossa vida, que compreende estar em missão, em trabalho pelo próximo, para a glória de Deus. E também, em último lugar, serve para limpar todo o nosso ser do egoísmo, para nós amarmos verdadeiramente as outras pessoas como Cristo amava. E este amor, ele deve ser marcado por uma dedicação entusiasmada e cheia de fervor. Então, para nós podermos viver esses 3 propósitos desejados por Deus, precisamos nos limpar de toda a sujeira que estraga os planos de Deus, que estraga os nossos relacionamentos com o próximo e com Deus também. E então nós devemos, como diz o texto, buscar como crianças recém-nascidas, crescer na vida cristã. Quando ele começa a ensinar sobre como alcançar a maturidade, ali, então, um novo assunto é iniciado. Então, meus amados, eu e você podemos seguir rigorosamente o que Pedro nos ensina sobre ter maturidade cristã, maturidade espiritual. Em primeiro lugar, meus queridos, para nós crescermos em maturidade cristã, como diz o texto, precisamos nos livrar de tudo que estraga os nossos relacionamentos. No verso 1, Pedro oferece uma lista daquilo que eu e você temos que jogar fora. Não pode mais fazer parte da nossa vida. Engano, maledicência, fofoca, intriga, hipocrisia, traição, inveja, maldade. Isso precisa ser eliminado das nossas vidas para sempre. Porque todas essas atitudes, esses sentimentos, esses pensamentos, eles têm o potencial de atrasar a nossa vida espiritual, de frear a maturidade e destruir qualquer bom relacionamento, seja com o próximo ou com o próprio Pai. Oh, aleluia! Em segundo lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário fazer uso de um bom alimento espiritual. E o que seria esse bom alimento espiritual? Aqui no verso 2, Pedro estimula a todos os cristãos, eu, você, nossos irmãos, a desejarem alimentar-se do genuíno leite espiritual. Que é o quê? Que é o conhecimento, meditação da palavra de Deus. De buscar cada uma dessas palavras, frases, passagens, como elas podem edificar a minha vida. Para que assim eu e você podemos então experimentar o crescimento na fé. A comparação que Pedro faz, ela é marcante. Sugere que nós cristãos, para nós termos o mesmo apetite de uma criança recém-nascida, que ao beber o leite materno, ali ela vai recebendo todos os nutrientes que o seu corpo precisa. E aí ela fica imunizada contra várias enfermidades, doenças, vírus, bactérias e cresce com saúde, com naturalidade. E assim é na fé. Buscar alimento sólido na palavra de Deus
todos os dias, porque assim como nós não podemos alimentar o nosso corpo só no domingo, nós também não podemos alimentar a nossa espiritualidade só domingo no culto. É diário. E em terceiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário edificar as nossas vidas num sólido fundamento. E então, se nós olhamos para o verso 4, nós vemos que Pedro ali convoca todos os crentes a se aproximarem de Cristo, a chegarem mais pertinho dele, porque então elas passam a experimentar o crescimento. E ele oferece ali 3 razões muito valiosas para buscarmos a Jesus. Em primeiro lugar, ele diz porque ele é a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive. Pedro entende que não é possível construir uma vida sólida à parte de Jesus, distante de Jesus. Recebemos vida quando Jesus Cristo nos transforma. E Jesus se apresenta nas Escrituras como o pão da vida, a luz do mundo, a água que mata nossa sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Quantas razões temos para nos apoiar em Jesus Cristo. Segundo lugar, Pedro nos ensina que Cristo é aquela pedra rejeitada pelos homens lá no tempo do seu nascimento e crescimento e do seu ministério, mas preciosa demais para Deus. Pedro coloca em contraste o valor que os homens deram a Cristo e o valor que ele recebeu de Deus Pai. Depois de viver de modo justo, perfeito, santo, os homens daquela época tramaram para lhe tirar a vida, traíram ele e o penduraram naquele madeiro. Enquanto ele estava ali, sofrendo, recebendo a desvalorização dos homens, Deus com muita frequência dizia: este é o meu filho, marcado pelo meu amor, e ele é a alegria da minha vida, ouçam-no. Deus Pai sempre amou o Filho e o elegeu como seu grande tesouro, o seu amado. A terceira razão para buscarmos a Jesus é que por meio dele nós vamos receber vida e fomos conectados novamente à família de Deus. Ele promoveu a reconciliação de toda a humanidade que o aceita como seu Salvador com Deus Pai. Na primeira parte do verso 5, Pedro diz que nós somos pequenas pedras vivas que juntas formam a preciosa igreja de Cristo, crescendo sobre o fundamento de Cristo, que é a pedra angular. Pedro aqui está dizendo que ele é a base sólida em que devemos apoiar a nossa vida. Pedro compreende que se Jesus nos purificou, fomos conectados a ele. Não há mais separação. Se Jesus é a pedra principal que sustenta todo o edifício, então eu e você somos pequenas pedras usadas na consolidação de sua bela, amada e preciosa igreja. Eu e você fazemos parte desse conjunto. Jesus chama uma multidão. Sim, Jesus chama uma multidão espalhada por todas as partes do planeta para formar um povo que é exclusivamente seu, que se chama pelo seu nome.
Em quarto lugar, nós crescemos em maturidade cristã. E para isso é necessário compreender que somos casa espiritual. Na segunda parte do verso 5, Pedro amplia esse argumento dizendo que não somos apenas pedras vivas, mas fomos feitos residências de Deus. Nós alojamos o Espírito Santo dentro de nós. Deus, através do Espírito Santo, habita em todos aqueles que creram em Cristo para a salvação. Amados, a Bíblia também chama os crentes de templo do Espírito Santo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é também habitada pela sua doce presença. Que verdade maravilhosa! Quando estamos num culto e nos rendemos ao Senhor, ou no nosso quarto, ou na nossa sala, quando nós nos rendemos ao Senhor em louvor e adoração, começamos a sentir a sua doce presença tomando conta do nosso ser. E isso se constitui num poderoso tônico que nos estimula a desejar ainda mais o crescimento na intimidade com Deus. E então nós sentimos que o próprio Deus faz morada em nós, nos sustenta em todas as dificuldades, Ele nos consola, Ele conduz todas as coisas da nossa vida para um fim glorioso. Quando o Senhor mora em nós, eu e você temos estabilidade emocional, temos estabilidade nos relacionamentos, Ele nos capacita para melhores escolhas, para decisões na nossa carreira, para decisões nos negócios, nas finanças. Por isso, meus amados, é momento de se alicerçar nele, é tempo de crescer, é tempo de avançar, chegou a hora, porque crescer é um sinal de vida, porque aquilo que tem vida cresce. A vida de Cristo será manifestada em nós e todos verão Cristo em nós através do nosso crescimento, através da nossa maturidade espiritual. Amados, Deus vai gerar crescimento. Deus vai fazer com que a igreja marche, avance. Você foi chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor. Deus quer que você estude, que você se especialize na área da sua vocação ministerial, mas é necessário alargar as estacas, é necessário ter visão de algo mais. Porque nós podemos ler claramente em Isaías 54, onde diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. A escola do chamado está à disposição para você, irmão, irmã, para você crescer na direção da sua capacitação, da sua formação ministerial, do seu chamado, do seu serviço ao próximo, da sua vida cristã, meu amado. É tempo de crescer, é tempo de avançar, chegou a hora de buscar ao Senhor em todo tempo, de acordar de madrugada, ler a palavra, orar, conversar com Deus, de acordar mais cedo de manhã, fazer o seu devocional e começar o dia na presença do Senhor. Para crescermos em maturidade, é preciso cumprir a nossa missão. Nós vemos que Pedro nos presenteia com outro ensino. Se nós vamos além, nós vamos ver aqui que Pedro diz que além de sermos habitação de Deus, somos também agraciados com uma bela missão.
o de sermos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo de Deus. Com a obra perfeita de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E isso significa que o sacrifício de Jesus nos deu livre acesso ao trono da graça. Oh, aleluia! Fomos feitos sacerdotes. Não precisamos de mais nenhum mediador. Não há mais distinção entre sacerdotes e leigos. Todos os que estão em Cristo gozam de livre acesso a Deus Pai. Agora podemos viver para apresentar sacrifícios espirituais. Podemos compreender aqui sacrifícios espirituais como uma vida que entrega a Deus a sua vontade, as suas emoções, os seus desejos, os seus projetos, tudo nas mãos de Deus. Passamos a viver segundo a vontade de Deus. Vivemos separados do pecado, das trevas, da iniquidade. Realizamos obras de socorro a quem sofre. Nós somos reflexo de um coração transformado e misericordioso. E também oferecemos sacrifícios espirituais, pregando, proclamando as boas novas da salvação e nos dedicando a ajudar todos aqueles que creram a guardar em seu coração todas as coisas que Jesus nos confiou. Tudo isso é feito na total dependência e por meio de Jesus Cristo. Só com Ele e por meio dele podemos ter acesso ao Pai. E então assim, meus amados, eu e você ficamos completamente livres de cair na armadilha da vaidade, da soberba, do orgulho. E então tudo o que fazemos só tem valor se for feito através da mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você recebe essa palavra? Então deixa o seu comentário. Compartilhe com alguém. Comece sendo canal de bênção na vida de um amigo, uma amiga, de alguém que necessita uma palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.